instante no teu amor. Ao ver a luz da tua glória, por um minuto e nada mais, por um momento em tua presença. O que tenho que esperar? Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que me desespera por tua glória, Senhor. No momento em tua presença, no instante no teu amor, ao ver a luz da tua glória, nada mais, tudo eu daria, não me importaria. O que tenho que passar, o que tenho que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que me desespera por tua glória, Senhor. Diga comigo. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, me desespera por tua glória, Senhor. Temos teu coração, Pai, sedento por ti. Temos teu coração, Pai, apaixonado por ti, Senhor. Meu coração vai clamar e gritar por ti, independente dos dias. Vamos continuar, Pai, ligados a ti, Pai, com o coração, o Espírito sendo um a ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Fala o nosso coração, fala o nosso coração com intimidade. Nos chama para mais perto de ti, no íntimo, no mais santo do santo lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Faça a tua vontade. Amém. Graças a Deus. Agradeço pela presença de todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento. E fica firme, tá bom? Estamos juntos. Qualquer coisa a gente está lá no grupo do jovem, no grupo da igreja. E se você pedir, quiser alguma oração especial, se você estiver passando por uma dificuldade, como alguns jovens já me procuraram, passando por dificuldade, pode nos procurar sem medo, sem problema. Acreditamos que esses dias estão sendo complicados, sendo difíceis de lutas, principalmente que a gente não pode nem muito sair de casa, né? O jovem acaba pensando muitas coisas. E se você estiver passando por dificuldade, se você quiser uma oração, procure no privado, eu, a Giriane, no Kate, tá bom? Não fique com vergonha aí, a gente está aqui para te ajudar, para dar força nesse momento, tá bom? Queria chamar a Giriane para dar continuidade, amém? Amém, irmãos, Pai do Senhor. Gostaria de ler com vocês o versículo que se encontra lá em Mateus, capítulo 14, verso 22.
que diz assim: Logo a seguir, Jesus compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas, por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, estou lendo rápido, né, porque eu estou nervosa. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente, és Filho de Deus. O que eu quero falar nesse versículo, nessa passagem, conta uma experiência que os discípulos tiveram com Jesus em um momento de grande dificuldade que eles estavam passando. Esses dias, quando eu estava meditando no qual versículo ler aqui nesse 17, Deus me deu esse versículo e eu ficava questionando a Deus por quê e o que eu vou falar. E Deus me falou dessa experiência que os discípulos tiveram com Jesus. No começo desse versículo, dessa passagem, fala bem assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado. Compeliu aqui quer dizer que eles não estavam a fim de ir, mas eles tiveram que ir. E Jesus fez eles irem. A gente passa por tanta coisa na nossa vida e a gente está vivendo um momento muito delicado esses dias. E nós como seres humanos não gostamos de passar por momentos difíceis, por uma provação, por uma dificuldade, por algum problema qualquer que a gente tem. A gente não gosta de passar por problemas. O normal é a gente evitar os problemas, fugir deles. Mas Jesus estava mandando os discípulos para o meio de uma tempestade. A tempestade ainda não tinha se formado, mas os discípulos, muitos eram pescadores, eles conheciam o mar. E eles sabiam que estava se formando a tempestade, e eles devem ter pensado: ele está querendo nos mandar para lá. E eles já tinham tido essa experiência de estar no mar, de estar no meio de uma tempestade, e sabiam que era ruim. Mas eles estavam, nessa tempestade anterior, eles estavam com Jesus, e Jesus fez cessar a tempestade. Mas dessa vez eles iam sem Jesus. E eles não queriam ir, Jesus fez com que eles fossem. Muitas vezes a gente vai passar por momentos difíceis, sim, mas não é o momento que dita aquilo que nós seremos e como nós devemos agir. É o nosso relacionamento com Deus que tem que mostrar como nós devemos agir. Por quê? Porque lá em Isaías 43 fala uma passagem muito interessante, que essa passagem que em Mateus me lembrou, que é: quando você passar pelos rios, eu serei contigo. Quando pelas águas, elas não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimará e nem te arderá a chama. O que quer dizer? Não é se você passar. Não tem a opção de não passar por algum problema quando você está com Deus. E nem quando você não está com Ele, porque quando você não está com Deus é pior ainda. Mas muita gente de fora acredita que quando nós nos convertemos, a nossa vida tem que ser perfeita e nós não vamos passar nunca por problemas, nunca por dúvidas, nunca por um problema familiar ou espiritual.
ou de saúde, e isso é uma mentira que muita gente coloca na nossa cabeça, mas na verdade a palavra de Deus diz que quando a gente passar por essas situações difíceis, isso não vai abalar a gente de uma forma que vai destruir a gente, porque Ele vai ser com a gente. E essa passagem aqui traz algumas coisas na minha mente. Primeiro, a gente vai ter que passar por alguma tempestade. A gente está passando por um problema muito sério no mundo e no Brasil esses tempos, e muita gente, muitas famílias, alguns irmãos até estão doentes. Mas Deus